precisou ter uma preocupação de não perder também? Como é que você vem gerindo desde a primeira partida essas duas preocupações, né? Do Fluminense atacar, acho que o segundo tempo melhorou um pouquinho, mas também hoje não podia dar bobeira, né? Exatamente, mas eu armei minha equipe para ganhar, só que infelizmente hoje nós estivemos um pouco abaixo dos demais jogos, talvez por causa do calor, sequência de jogos, enfim, mas eu sempre armo a minha equipe para vencer, mas sabíamos que nós iríamos ter bastante dificuldade, uma equipe rápida, uma equipe que é acostumada a jogar com calor também. Demos um pouquinho de espaço no início do jogo, depois acertamos a marcação. E é lógico que para você jogar contra uma equipe dessa, você precisa ter os cuidados defensivos também. E tivemos. Eu acho que, não tenho certeza, no futebol, às vezes, se você jogar bonito e vencer, ótimo. Mas, às vezes, você precisa saber sofrer também um pouquinho. Então, hoje, a gente soube sofrer. Eles tiveram as duas oportunidades logo no início do jogo. Depois, a gente se comportou bem. Como falei, a gente sofreu um pouquinho, não damos tantos espaços ao adversário. E buscamos o nosso objetivo desde que nós chegamos aqui, que era a gente conseguir a classificação. Sabíamos que os 3 jogos iam ser difíceis, como foram, mas o grupo está de parabéns, o nosso torcedor está de parabéns, porque alcançamos o primeiro degrau, a gente conseguiu. E a partir de amanhã a gente já pensa no nosso próximo adversário. Hoje à noite vai ter a decisão do grupo deles, obviamente que eu vou assistir. Cada um tem uma opinião, né? Lógico que aí tem uma grande equipe, uma equipe poderosa do futebol mundial, mas a gente não escolhe adversário. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter classificado. Conseguimos esse objetivo. Agora, vamos ver o que acontece no outro grupo, independente de quem se classificar. A gente sabe que vai ser difícil também, a gente precisa se preparar. Vamos estudar bastante nosso próximo adversário. Mas, como eu falei, eu não tenho preferência, não. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o meu grupo conseguiu o objetivo, que foi a classificação. Over here, please. Renato, tudo bem? Parabéns antes. Você que é o único cara que trabalhou nas 3 versões do Mundial de Clubes, junto com você e o Guardiola. Queria que você comentasse isso um pouco, mas principalmente falar sobre o lado da chave que ficou. Por exemplo, o Fluminense vem para o lado de Palmeiras e Botafogo, são 3 brasileiros de um lado. O outro lado tem Paris Saint-Germain e Bayern, pode ter Real Madrid. Sem escolher adversário, tem alguma análise para fazer sobre essa divisão das chaves? Eu acho que o mais importante de tudo também é o PVC, o privilégio de eu ter disputado os 3 mundiais, né? Como jogador, em 83, depois com o Grêmio e agora com o Fluminense. Peguei os 3 mundiais. Então, me sinto uma pessoa bastante privilegiada. Não tem preferência. Eu acho que já é um privilégio nós estarmos aqui nessa Copa do Mundo. É um privilégio a gente ter conseguido a classificação para a próxima fase. Então, agora, independente de quem a gente pegar, vamos trabalhar bastante para tentar passar aí para outra fase. A gente sabe o quanto é difícil, mas não tem preferência. Não tem jogo fácil. E esse Mundial tem provado isso. Não adianta você ter um time de 400, 500 milhões. O futebol é decidido dentro do campo. E esse Mundial, volta a repetir, tem mostrado isso. Então, acho que nós estamos felizes, vamos comemorar nossa classificação, vamos ver o que acontece na outra chave hoje, vamos procurar estudar bem nosso adversário para conseguir o nosso próximo objetivo, que é passarmos para outra fase. Independente de quem vier para frente, da nossa chave, do outro lado, enfim. Degrau a degrau, conseguimos passar o primeiro degrau, foi a classificação hoje. E a partir da manhã a gente começa a estudar o nosso adversário e com o objetivo, obviamente, é tentar passar para outra fase também, independente do adversário. Boa noite. Boa tarde, aliás. Gustavo Zupac, da ESPN. Os 4 brasileiros estão classificados. E tem uma coisa que me chamou a atenção nos 4, é que o melhor jogo de cada time brasileiro, todos eles jogaram muito bem contra os europeus, nos jogos considerados mais difíceis. Nos outros jogos considerados mais fáceis, a gente sabe que não são fáceis, mas não foram os melhores jogos dos 4 brasileiros. Você entende por que isso acontece? Talvez o nível de exigência, o nível de concentração nos próprios atletas acaba sendo maior nos jogos mais difíceis e por isso eles performaram tão bem contra os europeus? Concentração é o foco. Muitas vezes acontece isso no Brasil, quando você tem um jogo, um clássico, um jogo importantíssimo, a concentração é outra.
E é natural do ser humano, é natural do jogador. Ele dá uma relaxada quando ele acha que o jogo não é tão difícil assim. E todos os jogos são difíceis. Então, a nossa concentração, o foco do nosso trabalho atingiu assim, o máximo contra o Borussia. E deu no que deu. Fizemos uma grande partida, não demos muita chance ao nosso adversário, merecíamos, inclusive, ter ganho. E aí, de repente, na cabeça de alguns jogadores, ou no instante do grupo todo, conseguimos uma bela atuação contra o time mais forte, teoricamente, da chave, e agora aquele relaxamento é normal. E aí é que mora o perigo. Então, eu conversei bastante com o grupo, troquei bastante ideia com eles, principalmente em relação ao nosso último jogo, onde nós estamos concentrados, focados no trabalho e deixamos de ficar concentrados e aí tomamos a virada. E, de repente, por causa de 15 minutos naquele jogo, as coisas poderiam piorar para a gente. Hoje, nós não poderíamos ter jogado pelo empate, por exemplo, se nós tivéssemos perdido aquele jogo. Então, a gente procura ensinar, eu passo a minha experiência para eles, procuro corrigir eles no vídeo. Agora, quem entra em campo são eles. Mas, sem dúvida alguma, o jogador de futebol ele tem essa concentração quando ele sabe que o jogo, principalmente diante de um europeu, a concentração é outra. E aí, de repente, quando você pega um time teoricamente mais fraco na cabeça deles, tem aquele relaxamento. E aí, infelizmente, às vezes as coisas acontecem ao contrário. Boa tarde, Renato, Inácio, Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora de Porto Alegre, Brasil. Se for permitido, gostaria de fazer uma pergunta conjunta para os dois, para o Renato e para o Inácio. Sobre o que você falou, Renato, sobre sofrer o jogo. Numa competição mata-mata, como é o caso do Mundial, é importante saber sofrer o jogo, de que forma, ainda que não tenha sido a atuação dos sonhos, esse jogo pode ter calejado o Fluminense para saber sofrer o jogo nas fases seguintes. E especificamente para o Renato, você hoje utilizou o Thiago Santos, que não é um atleta tão assíduo, você conhece ele bem, ele do Grêmio, defendeu sempre ele de eventuais contestações. É um jogador importante, sobretudo para contextos assim, em que sofrer o jogo é mais importante do que jogar bonito? Responde a primeira. Sabíamos que era um jogo extremamente difícil, né? A equipe deles tem qualidade, é uma equipe que tem posse, mas é bem vertical também. É importante saber sofrer, principalmente agora que vai ser mata-mata, não tem para onde correr. Então, e sobre o Thiago também, o Thiago é um cara que se dedica ao máximo nos treinamentos, está pronto, está preparado. E um jogo que, no final do jogo ali, onde a gente precisava manter o empate, é um cara que ajuda, que agrega bastante. Então, como o Renato sempre fala, todo mundo tem que estar preparado para, quando a oportunidade aparecer, a gente buscar aproveitar e dar o nosso melhor dentro de campo. E o exemplo também está aqui do lado, né? Quando eu falo para eles estarem preparados, fiquem preparados, que a camisa chega, a bola chega, a oportunidade chega. E hoje o Inácio fez uma grande partida, um jogador que não vinha jogando, mas tem toda a confiança minha e do grupo. Então, hoje ele representou bem, substituiu bem o Thiago. Quanto ao Thiago Santos, muitas vezes o torcedor, pelo estilo de jogo, ele não gosta do jogador, mas para o treinador, um tipo de jogador como esse, ele é importante. Porque é um jogador, tipo assim, aquele pitbull na frente da área, que morde, que pega, não dá muito espaço ao adversário. E é importante um jogador desse no grupo. Então, eu uso ele, às vezes, como zagueiro, às vezes como volante. Lá no Grêmio também, assim, a torcida do Grêmio não gostava muito dele. Foi uma época que, principalmente, eu não estava lá. Depois ele veio para o Fluminense. É um jogador que às vezes, ele é perseguido pelo torcedor justamente pelo estilo. Mas para o treinador, não. O treinador gosta desse estilo de jogadores. Tanto é que ele está sempre com a gente, tem entrado como zagueiro, como falei, como volante. É um jogador bom de cabeça também. E nessas horas a gente sabe que o adversário sempre vai colocar a bola nos minutos finais dentro da área. Então, ao invés de ter que colocar 3 zagueiros, eu coloquei tanto ele quanto o Facundo, que são 2 caras altos, bons, 2 pitbulls ali na frente da área para marcar, porque a gente sabia que o adversário ia vir para o tudo ou nada. Eles conseguiram, entraram bem, neutralizaram as jogadas do adversário e na bola aérea também estavam dentro da área. Eles são jogadores bastante úteis. Então, são jogadores, a mesma coisa o Render. Eu lembro que lá no Internacional também, às vezes, ele era perseguido. E hoje ele fez uma grande partida novamente. Então, às vezes, o torcedor ele não tem tanto carinho para um jogador, mas o treinador tem.
Entendeu? É importante. O treinador sempre quer o melhor para o grupo, sempre quer o melhor para o time. Então, quando ele coloca A, B ou C para dentro do campo, durante a partida, no início, ele sabe o que ele está fazendo. Ele conhece o jogador. Ninguém conhece mais o jogador que o treinador. O jogador convive com o jogador todos os dias. Todos os dias. Então, quando a gente troca um pelo outro, começa uma partida, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. Next question. Anybody else? More questions for Ignacio? Okay, so thank you very much. Muito bem, acompanhamos agora a entrevista coletiva com o técnico do Fluminense, o Renato Portaluppi.